uma reflexão sobre o fruto do Espírito, que tem várias características. Hoje nós vamos fazer a penúltima, que é fidelidade. E nós vamos deixar para a sexta que vem, o que eu acho mais importante, não tem o mais importante, porque todos são importantes, mas que eu acho muito bonito, que é o amor. Fruto do Espírito: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e amor. Hoje nós vamos falar sobre a fidelidade. Sabe, é um fruto só, é um fruto do Espírito. É como se fosse uma tangerina, uma pocã, né, uma mexerica, dependendo do lugar do Brasil que você está nos assistindo, você conhece com um nome diferente. Cada gomo, né, é uma característica. E o fruto, todo cristão tem que ter o fruto do Espírito. Não é uma característica minha e sua, é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Tá certo? Em 2 Reis 20, capítulo 20, verso 3, diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Esse é um texto que conta a história do rei Ezequias, o rei Ezequias. E ele então pede a Deus um tempo maior, quando ele descobriu que tinha uma doença, né, que iria tirar a sua vida. A palavra fidelidade, ela vem do grego bíblico pistis. Pistis é a mesma origem da palavra fé. Fidelidade tem a ver com fé, aquele que crê. E também tem uma outra característica importantíssima: aquele que é confiável. Tanto pode ser aquele que crê, como aquele que é confiável. E aqui nós vamos hoje trabalhar, sabe, duas coisas interessantes sobre a fidelidade. Tá joia? Duas coisas muito interessantes. A fidelidade condicionada e a fidelidade incondicional. A palavra condicionada tem a ver com a palavra condição. A fidelidade condicionada é aquela que você faz meio que uma troca, que você é fiel em função de alguma coisa que você vai receber em troca. Atenção, atenção, atenção. Deixa eu falar para você uma coisa. Muitas vezes na vida cristã, a gente desenvolve uma vida cristã na base da barganha, da troca. A gente faz coisas e quer que Deus faça alguma coisa em troca para nós. Está errado. Um cristianismo que vive de troca, de barganha, não é a vontade de Deus. Por isso ele diz assim, sobre a fidelidade condicionada. Primeira coisa, olhar o que os outros fazem. Ou seja, vou traduzir para você: eu sou fiel porque eu vejo pessoas fazendo também. E aqui tem a história de Ananias e Safira, lá em Atos, está lembrado? O texto bíblico diz que todo mundo começou a se envolver na causa, e muitas pessoas vendiam tudo e doavam tudo para a causa de Deus, né? Então, olhar o que os outros fazem. É o caso de Barnabé. Lá diz que Barnabé vendeu uma casa que ele tinha, vendeu um terreno que ele tinha, e pegou a grana toda e deu para a igreja, que estava começando. Ananias e Safira foram movidos por uma fidelidade, olhando o que os outros fazem. Vendo que todo mundo estava fazendo isso, eles também resolveram fazer uma média. E aí vem o segundo ponto: motivação errada. Motivação errada. Eles foram
Ele e a mulher combinaram, os dois estavam combinados. Nós vamos vender a casa, 200 mil. Nós vamos tirar 100 mil. Vamos dizer que nós vendemos a casa por 100 mil e vamos ficar com 100 mil para nós. Lá em Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo fulminou com eles. Ora, não era obrigado ninguém a vender nada. E se você vendesse, você podia dizer, ó pessoal, eu vou dar 100 e vou ficar com 100 para mim. Está tudo certo. Então, é a fidelidade a partir do que os outros fazem e a fidelidade pela motivação errada. E é uma fidelidade que busca o reconhecimento. Você faz alguma coisa esperando ser reconhecido. É isso que nós chamamos de fidelidade condicional. Essa Deus não quer, esta Deus não aceita, esta está fora dos princípios de Deus e não é movida pelo Espírito Santo. Fidelidade não pode ser condicionada, não pode ser barganha, não pode ser troca. O segundo tipo é uma fidelidade incondicional. E a história que nós vamos utilizar como referência é a história da rainha Esther. Ter consciência que tudo que está acontecendo na minha e na sua vida, Deus está vendo. Deus está no comando. Mesmo que as coisas não estejam saindo de acordo com a sua vontade, ou de acordo com aquilo que você gostaria, como por exemplo, essa semana foi uma semana ruim para você, e você fala assim, será que Deus está me acompanhando? Sim, Ele está. Ele não é insensível ao seu sofrimento, mas por um motivo que eu não sei explicar, Ele não interveio ainda, Ele não mudou ainda, Ele não veio ainda em seu socorro, mas continue fiel, tendo essa certeza de que Ele está no comando e de que Ele vai cuidar para que as coisas saiam, não de acordo como eu quero, mas de acordo com aquilo que for melhor para mim. Esther diz assim, porque se de todo te calar, e agora da outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Eu tenho que ter consciência, Esther tinha essa consciência. Ela foi colocada lá no palácio com um propósito, mas se ela não fizesse, Deus levantaria outra pessoa para fazer, Deus providenciaria outra pessoa para realizar. Então, meu irmão, minha irmã, a fidelidade de Deus para conosco, ela é incondicional, pois se somos infiéis, olha aí, se somos infiéis, Ele continua fiel. Mesmo nós sendo infiéis, Ele continua fiel para conosco. Não importa as circunstâncias, nem o que as pessoas fazem ou dizem, devemos ser fiéis ao Senhor. Quem é fiel incondicionalmente, não se preocupa nem mesmo com o resultado do que faz para Deus. Fiel em qualquer situação. Eu quero finalizar com um texto bíblico dizendo assim, Salmos 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Nós cantamos, o segundo hino dizia assim, Tu és fiel, Senhor. Que esta fidelidade que Deus tem para conosco, nós possamos também retribuir para com Ele e para com as pessoas à nossa volta. Que a fidelidade como uma das características do Espírito Santo em nossa vida, possa ser tão poderosa, que possa impactar as pessoas à nossa volta. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és incondicionalmente fiel para conosco. E esperamos que, movidos pelo Espírito Santo, nós possamos também ser fiéis, retribuirmos esta fidelidade para contigo, por tudo que Tu tens feito por cada um de nós. Fica conosco, nos dê um sábado sob a Tua proteção, sob o Teu cuidado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.